pessoas, aqui é a Prof. Gil, de Língua Portuguesa do curso Caxias, especialista em concursos militares. Eu vim aqui neste momento fazer o comentário de algumas questões da prova da SpaceX de 2020. O objetivo aqui, ao eu escolher as questões, foram gramática e reincidência de conteúdos nas últimas provas. Quando a gente decide fazer um concurso, a gente precisa, além de ter determinação, foco, persistência, a gente precisa de 2 pontos cruciais: conhecer edital e, acima de tudo, conhecer a prova. Conhecer a prova é além de eu simplesmente estudar a língua portuguesa. Eu preciso entender a língua portuguesa na forma de cobrança que é feita pela banca no dia do concurso. Então eu vou fazer alguns comentários de algumas questões para mostrar para vocês como que a gente aplica a língua portuguesa na prova da SpaceX, certo? Vamos lá. A primeira questão que eu escolhi, ela é clássica dos últimos anos da prova da SpaceX. Ela traz para nós período composto. Pessoas, quando a gente vai estudar período composto, nós não podemos simplesmente decorar conjunção. Não adianta musiquinhas, não adianta piadinhas, porque isso não vai ser útil para nós numa questão do nível que é a prova da SpaceX. Quando nós vamos trabalhar com classificação de orações, nós temos que focar em alguns conhecimentos para que a gente possa aplicar. Observem o seguinte contexto que foi retirado do texto, né, que introduz a prova deste ano. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Observem que foi destacada uma oração para nós que é introduzida pelo quê? Questão clássica da prova da SpaceX, né? Quando nós temos uma oração que é introduzida pelo quê, é preciso passar pelo nosso raciocínio a possibilidade dela ser uma oração substantiva, a possibilidade dela ser uma adjetiva e a possibilidade dela ser uma adverbial. Não é à toa que nós temos essas opções sendo dadas nas alternativas, né? Então a gente precisa voltar com atenção ao contexto e compreender este contexto. O que está sendo dito ali? Observem que ter tanta coisa nova e tentadora no mercado é o que motiva, é a causa de ser impossível acompanhar o passo da tecnologia. Isto é compreensão de contexto, isso não é decoreba. Isto é a minha leitura e a minha capacidade de compreensão. Se eu percebo que eu tenho uma relação causa-consequência, eu matei a questão. Nós temos aqui uma oração adverbial consecutiva. Mas, Gil, estava nervoso, né? Tem todo o momento da prova. Ok, analisa as outras e elimina. Pessoas, quando nós temos causa e consequência, a gente precisa ter o cuidado. E a gente tem ali na letra A, adverbial causal. Nós temos uma causa nesse período, mas não é na oração que está sublinhada. A oração que está sublinhada não é o que motiva a ter tanta coisa nova e tecnológica. É a consequência, certo? Uma oração substantiva, objetiva direta ou subjetiva, como aparece nas alternativas C e E. Para isso, pessoas, nós teríamos que ter aquele que como uma conjunção integrante, ou um advérbio interrogativo ou um pronome interrogativo, né? Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado isto. Não dá, não rola. Então já eliminaria essa possibilidade. E uma adjetiva explicativa, como se tem na letra D, cuidado. Para que nós tenhamos uma oração adjetiva explicativa, nós precisamos ter pronome relativo. E outra, mais importante, a explicativa teria que ter vírgula. Então, só pelo fato de nós não termos a vírgula ali, não teríamos como ficar em dúvida. Isso é tranquilidade, isso é leitura, isso é interpretação. A outra questão que eu selecionei
Também é uma questão de sintaxe. A gente sabe que a sintaxe é recorrente, sim. Se nós pegarmos aí 10, 15 anos, né? Como o nosso projeto fantástico aqui no Curso Caxias, que estudando conosco vocês irão conhecer, a gente entende como que cada conteúdo vai ser cobrado. E este ano o foco nessa questão foi em relação ao núcleo do sujeito, né? Nós temos mais uma vez um contexto retirado do texto, diz o seguinte: apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Bom, vamos achar o sujeito primeiro? Lembrando que sujeito é aquele termo, aquele ser capaz de flexionar o verbo. Vou lá para a locução. Quem é que pode escolher o seu destino responsavelmente? Apenas uma sociedade versada na ciência. Nós achamos o sujeito neste momento, mas cuidem que a questão pede núcleo do sujeito. Duas coisas importantes a serem lembradas. Tem que ser substantivo e não pode ser preposicionado. O que a gente tem como substantivo ali, pessoas? Sociedade e ciência. E ciência está sendo acompanhada de uma preposição, portanto, o núcleo só pode ser sociedade. Vocês viram que pegando a manha do raciocínio em cima de cada questão, em cima de cada conteúdo, a gente mata ligeirinho as questões, fazendo com que a prova fique bem tranquila. Tá ali a nossa resposta, portanto. Essa questão, pessoas, eu fiz questão de trazer para a gente conversar um pouquinho, porque ela não é uma questão clássica, né? Ela surgiu, tem outras questões sim, né, no decorrer dos anos da SpaceX, mas já fazia algum tempo que não vinha uma questão com esta cara, né? Quando uma questão tem este comando, assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua, isso é amplo, pessoas, isso exige do candidato todo o conhecimento que envolve a norma culta, a norma padrão, certo? Então, claro que a gente vai lendo as alternativas e vai perceber que a banca, ela direciona, né? Ela vai nos dar um rumo, mas a gente tem que considerar tudo, tá? Então, na letra A, nós temos o seguinte período. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Pessoas, nós temos um problema aqui, que é aquele ponto, né? Foi introduzido um segundo período utilizando o gerúndio. O ideal ali não seria iniciar um novo período, e sim dar continuidade a um período, fazendo com que ele seja um período composto. Aquele ponto final fragmentou o período. Perfeito aqui para a nossa prof de redação também fazer um comentário bacana. Próxima alternativa. Consumindo o planeta com apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Bom, não identifico nada de problema aqui. Observem que consumindo o planeta com apetite insaciável, né, é uma oração que está reduzida, estabelecendo uma circunstância para a próxima oração. Criamos uma devastação ecológica sem precedentes, tá? Mas vamos analisar as outras ainda. Nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante. Me chama a atenção aqui na letra C, que é algo reincidente na prova da SpaceX, o onde. A prova da SpaceX gosta de trazer conhecimento do onde para nós. O onde, pessoas, enquanto pronome relativo, ele só pode se relacionar com o antecedente lugar. E nós não temos antecedente lugar aqui, fazendo com que a letra C não esteja de acordo com o padrão culto da língua. D. Transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. E o que acontece? Né? Olha o uso excessivo do gerúndio, nos dando a ideia de continuidade e ponto, acabou. Esse uso e o gerundismo ali não está legal porque o período não ficou completo. Última, ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo a ele a liberdade da escolha informada. O que seria ideal para nós corrigirmos essa letra E? Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferece a ele a liberdade de escolha informada, né? Então, o foco nessa questão foi em relação também ao uso do gerúndio. Portanto, a resposta fica na letra B. Esse é um tipo de questão
que nos colocando em situação de prova, ela dá um certo trabalho porque ela leva tempo, né? Ela exige uma certa tranquilidade de leitura, mas isso comprova, esse tipo de questão me agrada, porque ela comprova, ela traz para nós a certeza de como que a gente tem que estudar português, com seriedade. Próxima questão, já é o terceiro ano consecutivo que nós temos aí questão de acentuação. Me chama a atenção que são questões de nível fácil, né? Nós temos questões aqui muito tranquilas nesses últimos anos envolvendo a acentuação, porque não aparece nenhuma palavra que possa de repente ser complexa ao vocabulário do candidato, né? É bem aplicação de regra mesmo, é conhecer a regra, saber pronunciar a palavra de forma devida e vai dar tudo certo, né? Observem que a questão pede para que nós identifiquemos vocábulos acentuados pelo mesmo motivo, então eu preciso aplicar regra. Na letra A nós temos início, que é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, milênio, uma paroxítona terminada em ditongo, e ciência, também uma paroxítona terminada em ditongo. Portanto, a nossa resposta, é bom lembrarmos aqui, já aproveitando, que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser transformadas em proparoxítonas acidentais, certo? Daria no mesmo, teria a mesma possibilidade de resposta, tá? Ali no insaciável e o ecológica e o através, cada uma delas tem uma regra diferente, né? Insaciável é paroxítona, ecológica é proparoxítona, através é oxítona. Traídos, cuidado para não esquecer que é uma questão de hiato, indivíduo paroxítona, pólvora proparoxítona e assim sucessivamente nas outras alternativas, né? Era uma questão que o cara que conhece a regra não erra essa questão aqui, tá? Então ficamos ali com as 3 paroxítonas terminadas em ditongo. A próxima questão, genial, inclusive essa questão no dia da prova, no final da prova, os alunos, né, vêm conversar conosco e alguém disse o seguinte: Gil, lembrei porque tu falou da palavra inexorável na aula, né? Pessoas, bastante cuidado. Essa é uma questão de fonemas, né, de contagem de fonemas, e esse tipo de questão exige conhecimento de pronúncia, né? Lembrando que fonemas são os sons que nós utilizamos para pronunciar as palavras. A única forma que há de eu me equivocar nesse tipo de questão é não conhecendo a palavra. Então nós temos ali paradoxal. Vejam que esse X tem som DKS, né? É um dífono, tem 2 sons, enquanto que em orgulho nós temos o LH, que é um dígrafo, né? Então nós temos um fonema a menos. O que acontece ali na palavra paradoxal? Ó, nós temos 2, 4, 6, 8, 9 letras e 10 fonemas. O foco está nos fonemas porque o X tem som DKS. Em que outra palavra eu tenho 10 fonemas? Aí o cara vem na letra A e lê inexorável. E aí vai errar. Pessoas, não é inexorável como muitas vezes a gente ouve por aí. A pronúncia correta dessa palavra é inexorável. Aquele X tem som de Z. Sabe onde caiu essa palavra? Na ESA, anos atrás. Olha que legal quando a gente estuda provas, pessoas, né? Então, por isso que é uma palavra que eu trago sempre para a aula, e aí o cara que estava ligado, mesmo com toda essa situação, né, da pandemia, das aulas serem remotas, ó, que sacada, o cara tá ligado, lembrou, tá? E aí, inexorável, ó, inexorável, tem 10 letras, 10 fonemas, tá? Lá no orgulho nós temos 2, 4, 6, 7 letras, 6 fonemas, assim como o início, ó, matou a charada. Né? Então vejam que, claro, o cara tinha que conhecer ali a pronúncia correta da palavra inexorável. Que fantástico. Assinale a opção que corresponde à função do quê? Quando que na prova da SpaceX não cai quê, gente? Né? Não tem. Todo ano nós temos questões do quê? Eu acho que eu não fiz essa contagem, nunca foi meu objetivo, talvez num outro momento eu faça,
Mas olha que a gente fez exercícios envolvendo o quê, tá? E aí eu percebi, surgiu, né, discussões, inclusive entre professores, enfim, termina a prova e dá aquele blá, blá, blá todo. Mas volto a dizer, pessoas, a gente precisa sempre considerar contexto, leitura, calma, interpretação. Olha só, não vão a uma festa que não voltem cansados. Vamos analisar as outras antes de eu voltar e interpretar o período dado no comando. Parece paradoxal isto, conjunção integrante. Criamos tecnologias as quais pretendem simplificar nossas vidas, pronome relativo. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível, aquele que ali é real, se tira fora, tá ali só para realçar. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Coisas novas no mercado que é difícil acompanhar. Eu vou para a festa, volto cansado. Ó, o cérebro tem que sinalizar, tem alguma coisa muito semelhante aí. Existe um senso disto, conjunção integrante. E aí nós achamos a resposta. Gente, eu vou à festa e volto cansada. Voltar cansado é consequência de eu ir à festa. Não ser possível acompanhar é a consequência de ter coisa nova no mercado. Está na nossa primeira questão, na nossa primeira que eu escolhi para a gente comentar. O cara acertou lá, tem que acertar aqui, certo? Nós temos uma ideia de consequência aqui. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida, acento grave. Pessoas, o acento, as questões que têm envolvido o acento grave têm sido questões que têm uma exigência, de certa forma, elevada, no sentido de que não é simplesmente volto de, volto da, né? Não é ilarileiralirá, né? Enfim, a gente precisa analisar conhecimento, analisar contexto. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. O acento grave é usado porque houve a fusão da preposição a, exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar, e o artigo que define o substantivo vida. Olha a informação que o comando está nos dando. Né? Eu tenho a mais a, ok? Essa é a regra da crase. Mas exigida pelo objeto indireto do verbo, certo? A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo, está em qual é o mesmo motivo? É volto de, volto da? É decoreba? Não. Regência, pessoas. Conhecimento de regência verbal. Há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças à ciência. Essa crase está ali, pessoas, devido ao graças, não é verbo. Graças a algo, graças a alguém, não é o mesmo motivo. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência dos números. Verbo preferir está lá para quem é nosso aluno, está lá no meu que aprove, né? Logo na sequência vem o verbo preferir após o que aprove. Por que a gente precisa ter cuidado com este verbo? Porque é a nossa oralidade, né? No dia a dia, prefiro mais isso do que aquilo. Então, é um verbo que eu peço para que se tenha cuidado, porque quem prefere algo a alguma coisa. Portanto, ele exige objeto indireto. Ó, o romantismo do imprevisível é o objeto direto. A ciência dos números é um objeto indireto. Matou a charada, pelo mesmo motivo, porque é um objeto indireto. Olha que lindo! A oposição da religião à ciência, não é verbo. Uma das motivações presentes nos pesquisadores é o amor à ciência, amor não é verbo. A comunicação pode melhorar o acesso das pessoas à ciência, o acesso à ciência não é verbo. O comando da questão te dava a resposta aí. Ali, o verbo preferir, a única alternativa em que nós temos um verbo exigindo um objeto indireto. E esta aqui, muito parecida, né, de certa forma com a da crase, porque eu poderia voltar ali e focar, fazer, se nós tivéssemos um tempo maravilhoso, né?
para a gente fazer análise de todas aquelas frases, eu já ficaria bem feliz. Mas aí vai ficar muito cansativo. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível aos mais velhos. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Incompreensível para quem? Incompreensível a quem? Aos mais velhos, né? Isso é um complemento nominal que completa quem? Incompreensível. Aquilo que é incompreensível a alguém. Tranquilo, complemento nominal aí, mais uma questão de sintaxe, né, clássica da nossa prova. Olha quem surge de novo na mesma prova, né, eu até tinha pensado em mudar a ordem, colocar lá junto, mas eu digo não. Observem que lá no início da prova, após as questões de interpretação, vem período composto, mais para o finalzinho vem outra de período composto, né, essa de classificarmos as orações. Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, um senso de que promessas não foram cumpridas. Por que razão nós temos aquela preposição ali? Porque o senso está pedindo. Quem tem senso de. Senso é verbo? Não, complemento nominal. Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso disto. Oração, subordinada, substantivo, completiva nominal. Né? Eu sempre, claro, como eu não gosto das memorizações assim que são rápidas e simplistas demais para a nossa prova, né? Algumas coisas eu martelo. Porém, algumas coisas a gente precisa focar. Poxa, por que tem aquele de? Alguém está exigindo aquela preposição? Sim, alguém está. E quando eu penso na exigência da preposição, ou é um verbo transitivo indireto, ou é um nome. Se for um verbo transitivo indireto, como preferir na questão anterior, é um objeto indireto. Quando é um nome, gente, quando é um substantivo, quando é um adjetivo, quando é um advérbio, é nome. Portanto, complemento nominal. E observem que quando eu li, li duas vezes a palavra senso. Ó. Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, um senso de que promessas não foram cumpridas. As duas orações têm relação com a mesma palavra senso. Aqui, pessoas, outra questão envolvendo período, né? Só que aqui a gente corre os olhos nas alternativas e observa ali também o conhecimento de predicação verbal. A ciência não contrariou nossas expectativas. Ponto final. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Certo? Quando eu tenho aquele ponto final, sinaliza para nós que são períodos independentes, certo? Então eu não tenho período composto. Eu tenho dois períodos e eles não têm dependência entre eles. Então não é período composto, não são duas orações absolutas, já que eu não tenho período composto. Dois períodos simples, sim. São dois períodos simples porque eu tenho um verbo em cada um deles. Então, eu vou pensar entre D e E, certo? O que eu vou analisar agora? Eu vou voltar para ver a transitividade do verbo que a gente tem lá. A ciência não contrariou. Quem contraria? Contraria alguém, contraria algo, verbo que não exige preposição, portanto, transitivo direto, né? Imagine um mundo sem antibióticos. Imagine algo. Quem imagina algo, verbo que não exige preposição, também transitivo direto. Então, nós temos dois períodos simples com verbos transitivos e seus respectivos objetos diretos, né? Envolveu aqui predicação verbal. Eu costumo dizer em aula que, pensando na prova da SpaceX, porque se a gente está num curso para SpaceX, eu tenho que pensar na SpaceX, se eu estou na ESA, eu tenho que pensar na ESA, né? A regência é fantástica para a gente resolver várias questões, né, da prova da SpaceX. É fundamental. E aí, pessoas, esta é a última questão que eu selecionei para a gente trocar uma ideia aqui. Uma questão que me chamou a atenção, porque verbos, classificação de verbos, conjugação verbal, aparece, a gente precisa, né? Mas desta forma, já fazia algum tempo que a gente não via, né, na prova da SpaceX.
Então, olha só, enxurrada de absurdos ditos, né? Pessoas observem que ditos é o verbo dizer, né? Que não é defectivo, porque eu consigo conjugar, né? O que é um verbo defectivo? Aquele que sofre algum defeito na conjugação, ou em algum tempo, ou em algumas pessoas. Gerúndio, ando, endo, indo, né? Dizendo. Infinitivo, dizer, arerir. Reflexivo, quando eu tenho uma ação que é praticada e recebida pelo mesmo ser. Dito é o particípio do verbo dizer, né? Que porventura não é um verbo abundante, né? Não tem duplo particípio, é um verbo que só tem o particípio irregular, certo? Então, pessoas, o meu objetivo neste breve momento, à distância de todo mundo, foi tentar mostrar um pouquinho para vocês como que nós, aqui na SpaceX, trabalhamos a língua portuguesa. É com foco na banca, é com foco na prova, é fazendo muito exercício, porque a prática é quem vai nos levar a ter raciocínios mais rápidos, mais ágeis e mais seguros para uma situação de prova, tá? Então aqui um grande abraço da Prof. Gil e até uma próxima. Somos Caxias, tamo junto!